O dinheiro recuperado da corrupção ganha um destino digno. Seria um excesso de burocracia deixar esse dinheiro parado num banco, enquanto o lesado, seja o Estado, seja a União, está carente de recursos. A Justiça determina que valores recuperados da corrupção no Rio de Janeiro sejam investidos na educação pública. Um templo religioso imenso, construído com pedras trazidas de Israel, virou um dos pontos turísticos de São Paulo. Na verdade, eu sempre tive a curiosidade de pelo menos conhecer, né? E aí hoje foi a oportunidade para poder saber como que é lá dentro, né? Como é grande, todo mundo fala. Depois de uma disputa com a União, a Igreja Universal não terá que pagar imposto pelas pedras importadas usadas no Templo de Salomão. Até 25% de desconto em impostos para comprar um carro 0 quilômetro. É a isenção que a lei garante a pessoas com deficiência. Eu tenho uma atrofia na minha perna esquerda que me impede de usar a mudança de marcha como deveria ser. Na Bahia, uma mulher teve câncer de mama, perdeu os movimentos do braço após uma cirurgia e pediu nos tribunais isenção de IPI para comprar um carro. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Quando um corrupto desvia dinheiro público, ele está tirando verbas da saúde, da segurança, do transporte, da educação de um povo. E a prisão dos responsáveis apenas não basta. É preciso recuperar o dinheiro roubado. Depois de uma determinação da Justiça, o Rio de Janeiro está investindo os valores resgatados do crime na educação. Veja na reportagem de Tchê Oliveira. Esta é a entrada do Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral. Fica no coração de Copacabana, quase uma ilha diante de uma parede de prédios. Mas o fato de estar na valorizada Zona Sul Carioca não deixa a unidade de ensino imune aos problemas comuns vistos nas escolas públicas Brasil afora. Francisco é diretor do colégio desde 2015 e viu de perto o resultado da falta de investimentos. Eu tinha uma escola toda pichada, tinha uma escola que era toda deteriorada, mais ainda do que é hoje. Eu tenho uma escola que sofre o ataque direto da maresia, então a corrosão para a escola era muito grande. O fato de estar na zona sul do Rio de Janeiro não impede que a gente tenha a carência também de investimento em infraestrutura. Nos fundos do terreno, uma encosta leva toda a água da chuva para uma parede. O morro, na verdade, foi o que restou da pedra do Inhangá, que dividia o bairro em duas partes e que chegava ao mar bem ao lado do famoso Copacabana Palace. Como a retirada da rocha não foi completa, a falta de um escoamento adequado cria poças e infiltrações permanentes, impedindo o uso da sala de informática. Os computadores estão sempre desligados pelo risco constante de curto-circuito, já que as instalações elétricas foram inutilizadas pela água. Na parte externa da escola, mais problema. Felipe Nascimento é aluno do 3º ano do ensino médio e atleta de remo. Ele poderia complementar as atividades profissionais na quadra de esportes da escola, mas as péssimas condições de conservação impedem qualquer tentativa. Aí muitas das vezes a gente fica mais na sala. Meu professor ele não gosta muito de dar aula na quadra por conta da quadra, que ela é horrível. Acaba com os tênis e muita da gente não tem muito dinheiro para comprar tênis, comprar esse tipo de coisa. E essa falta de estrutura tem relação direta com a evasão escolar. A avaliação é dos próprios professores. Você não pode entrar numa escola, entendeu, que cheira mofo a sala, entendeu, que não tem um laboratório, em que o refeitório tem goteiras, entendeu, que não tem condições nem de armazenamento de comida. Você tem escolas, entendeu, que tem mofo dentro das dispensas, entendeu? Com certeza afeta diretamente na manutenção daquele aluno na escola, né? Ele realmente não fica na escola, difícil. Você tem um aumento muito grande da evasão. Desde junho de 2016, o estado do Rio de Janeiro se encontra oficialmente em situação de calamidade financeira, o
o que provoca reflexos nos investimentos. Dados da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio mostram que dos 257 milhões de reais previstos para serem aplicados na educação no ano passado, apenas 32 milhões acabaram investidos. Diante de um cenário de crise, autoridades federais e estaduais decidiram assinar um termo de cooperação técnica para que valores ou multas resultantes de ações de combate à corrupção se transformem em recursos públicos. Este procurador da República explica por que esse dinheiro está indo para a educação. Identificou-se que mais de 80% das escolas estaduais do Rio de Janeiro têm problemas estruturais. Então havia ali uma demanda real e já diagnosticada de um problema estrutural das escolas da rede estadual e também a possibilidade de dar uma destinação para esses recursos obtidos a partir da atuação no combate à corrupção. Com a medida, 17 milhões e 900 mil reais foram destinados para a reforma de escolas da rede estadual de ensino do Rio. A autorização foi dada pelo juiz federal Marcelo Bretas. Ele defende que o dinheiro resgatado da corrupção seja devolvido para a sociedade. Nada mais justo que, em alguns casos em que já não há discussão sobre o dinheiro, muitas das vezes o próprio investigado, o réu, ele devolve espontaneamente o dinheiro, dizendo que aquilo é ilícito, se mostrando arrependido de alguma forma, buscando certamente algum benefício que a lei prevê. Então, seria um excesso de burocracia deixar esse dinheiro parado num banco, enquanto o lesado, seja o Estado, seja a União, está carente de recursos, recursos que fazem falta para a sociedade. O juiz acredita que o papel da justiça não é só determinar a prisão dos envolvidos, vai além. Se você está envolvido em alguma irregularidade porque tirou o recurso, então se você quer realmente limpar o seu passado, se quer corrigir um erro, você tem que, além de compensar, devolver os recursos. É assim, parece muito óbvio. Como eu disse, é uma visão econômica também da prestação jurisdicional. Tomara que todos os recursos que venham retornar possam ter aplicação direta em áreas que a gente amplia as externalidades. E a educação, não há a mínima dúvida, é a área onde você amplia muito mais, em relação a qualquer outra área, os benefícios quando você aplica os recursos. A iniciativa é um duro golpe para quem pensava que, de alguma forma, o crime compensava. A avaliação é do coordenador do Centro de Justiça e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Se o sujeito conseguir pagar poucos anos, progredir, mas permanecer com um patrimônio para o resto da vida, e mesmo, ainda que deixe de delinquir, deixe de cometer crimes depois, essa é uma má mensagem para a sociedade. Então a gente está dando duas mensagens nesse caso. A primeira é que há investigação, as investigações passaram a ser capazes de identificar e eventualmente responsabilizar indivíduos ou empresas, e também há essa segunda etapa de modo mais efetivo, mais eficaz recentemente, que o Estado é capaz de recuperar esses valores ou parte desses valores desviados. O Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral é um dos 11 que vão receber parte dos quase 18 milhões de reais. Ele está na lista de colégios considerados críticos pela Secretaria de Educação do Rio. E o dinheiro vai chegar em boa hora, segundo o diretor. A história da restituição também vai servir para ensinar outras lições importantes aos alunos. A escola, ela é um ambiente assim primordial para nós trabalharmos a questão de ética e de transparência. Porque o que o aluno aprende na escola, ele vai pôr em prática no trato social, amanhã no mercado de trabalho, ou no ambiente de sua família, ou nas suas comunidades. Então a gente vê esse recurso que veio de uma forma errada para a escola como uma questão de oportunidade. A Constituição brasileira assegura a liberdade de crença religiosa no país. Para manter essa garantia, é proibida a cobrança de impostos de templos de qualquer culto. Em São Paulo, a Igreja Universal
importou pedras de Israel para usar no Templo de Salomão e pediu imunidade tributária, ou seja, para não pagar impostos sobre as pedras. E conseguiu. Um dos maiores templos religiosos do país ocupa praticamente um quarteirão no bairro do Brás, na região central de São Paulo. A área total do complexo tem cerca de 100 mil metros quadrados. Na verdade, eu sempre tive a curiosidade de pelo menos conhecer, né? E aí hoje foi a oportunidade para poder saber como que é lá dentro, né? Como é grande, todo mundo fala. O Templo de Salomão levou 4 anos para ser construído. É uma réplica do primeiro templo em Jerusalém, erguido há mais de 3 mil anos. A versão brasileira tem capacidade para 10 mil pessoas sentadas e impressiona pela originalidade dos revestimentos em pedras trazidas de Israel. Você vê que se é um templo que tem o nome de Salomão, então não teria validade o material daqui. Teria que ter vindo de fora, justamente em Jerusalém, né, naquela área. Mas as pedras importadas para o início das obras ficaram retidas na alfândega do Porto de Santos. Ao todo, 39 mil metros quadrados. A Receita Federal cobrou o pagamento de impostos de importação. Na época, a advogada da Igreja Universal recorreu à Justiça, alegando que a cobrança era um desrespeito à legislação. Como a igreja queria fazer valer o seu direito à imunidade com relação a esse material que ia ser incorporado ao seu patrimônio diretamente no próprio templo que estava sendo construído, nós tivemos que impetrar mandado de segurança porque a Receita Federal por si só não reconhece o direito à imunidade. O argumento usado pela defesa da igreja para fazer valer direito à imunidade tributária está na Constituição Federal, que proíbe o Estado de cobrar impostos sobre renda, patrimônio e serviços de templos religiosos. O processo na Justiça Federal pedia a liberação do lote retido na alfândega, sem pagar o imposto de importação sobre as pedras de Israel. A União chegou a questionar se todo esse material seria mesmo utilizado para a construção do templo. A primeira instância de Santos concedeu uma liminar a favor da igreja e a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal em São Paulo. Então nós temos esse tratamento diferenciado e encaixa-se perfeitamente este caso julgado na imunidade tributária prevista na Constituição. Por quê? Porque foi material importado para uso exclusivamente no templo e tem todo um histórico. Seriam pedras consideradas sagradas, vindas desse Monte Hebron, né? E seriam as mesmas do Muro de Lamentações. Então esse valor simbólico, religioso, é muito importante neste caso, né? A obra faraônica, equivalente a um prédio de 18 andares, custou cerca de 680 milhões de reais. Um valor que poderia ter sido ainda mais alto se a instituição tivesse que pagar os impostos da importação. A igreja conseguiu comprovar que a importação foi destas pedras, que não houve fraude fiscal, que foi utilizada totalmente na construção do templo, que o templo integra o patrimônio desta entidade e assim por diante. Eu acho que a tendência vai ser uma revisão, que é o que se postula, porque ao mesmo tempo que esta imunidade é uma garantia para a implementação desse direito fundamental à liberdade de culto, teria este outro viés perigoso que é o privilégio tributário propiciado por essa imunidade mal utilizada ou até mesmo na tentativa de acobertar crimes, como é o caso da lavagem de dinheiro. Independentemente de religião, o lugar acabou virando um ponto turístico da capital paulista. É que não tem como passar despercebido pela fachada imponente do Templo de Salomão. Vem muito turista, né? Vem muita gente de fora. Todo dia, toda vez que eu chego aqui, é uma emoção nova. Independente da religião, né? É a cidade que ganha com um monumento desse. Com certeza teve muito investimento para poder fazer uma obra tão bonita como essa, né?
Pessoas com deficiência física têm desconto de até 25% para comprar um carro zero. Por lei, elas têm isenção de impostos como IPI, ICMS e IOF. Na Bahia, uma mulher que teve câncer pediu isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ela perdeu os movimentos do braço depois de uma mastectomia. Como o pedido foi negado, o caso foi parar nos tribunais. Quando o assunto é transporte público no Brasil, a insatisfação é unanimidade. Sempre lotado, sempre quebrando. A população sofre demais. É por isso que muita gente acaba comprando o seu próprio carro. Um conforto que não sai barato. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, um carro popular 0 km no Brasil custa em média R$ 39 mil. Desse valor, mais da metade é de impostos. Entre os principais estão o COFINS, que representa mais de 7% do valor total, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que pode chegar a 11%, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, com 12%. No total, a cobrança de tributos representa de 37% a 55% do valor cobrado pelos automóveis no Brasil. Ou seja, sem eles, o mesmo carro de 39 mil custaria cerca de 17 mil reais. O pagamento de impostos está previsto em lei e apenas em alguns casos o cidadão pode ser isento, como aconteceu com a Regina. Eu tenho uma atrofia na minha perna esquerda que me impede de usar a mudança de marcha como deveria ser. Eu não tenho força. Por causa dessa deficiência, Regina precisa de um carro adaptado. Ela tem direito à isenção do IPI e ICMS na compra do automóvel, como explica este advogado. A isenção, que é uma espécie de blindagem para o sujeito passivo, ele é previsto pela Lei 8.989 de 95, onde tem um rol de pessoas que teriam esse benefício. Para conseguir o benefício, é necessário apresentar uma série de documentos exigidos pela Receita Federal. Uma tarefa difícil, segundo Dona Sônia, que foi aposentada por invalidez depois que teve LER, lesão por esforço repetitivo. Você tem que ir ao Detran. No Detran, você é avaliada por 5 médicos, vê a força, faz uma porção de testes. Depois que esses médicos assinam o papel, aí você vai no cartório, você autentica aquele negócio, daí você vai atrás de outros 2 médicos. O médico que te assiste, ele tem que ser do SUS. E um outro também do SUS, eles têm que atestar e dizer a sua doença, fazer um relatório pequenininho, né? E mesmo depois de apresentar toda a documentação, a Receita Federal pode negar o pedido. Foi o que aconteceu com uma mulher vítima de câncer. Ela precisou passar por uma mastectomia e ficou com problemas motores após a cirurgia. Por isso, queria comprar um carro adaptado com o benefício. Mas o pedido de isenção foi negado e ela entrou com um processo na Justiça Federal da Bahia. O juiz de primeira instância negou o pedido com base no laudo médico oficial de que a mulher não se enquadraria na lei. Inconformada, ela recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ao analisar o caso, o desembargador Novelli Villanova entendeu que a prova pericial foi inconclusiva. O magistrado levou em consideração o laudo médico particular que atestou perda parcial da função motora do braço direito, uma consequência comum nesses casos, como explica este médico mastologista. A sequela ela pode decorrer da cirurgia, da combinação da cirurgia com a radioterapia e mesmo das reconstruções mamárias quando são feitas. O procurador da Fazenda Nacional alerta que este é um caso específico. A decisão não vale para todos.
É um caso que serve para ela, não quer dizer que vai se replicar, não é uma tese jurídica que vai repercutir em outros casos. O procurador explica que a Receita Federal passou a receber a documentação para isenção do IPI pela internet e que essa mudança tem acelerado as análises dos pedidos. Hoje já é um procedimento muito mais célere na Receita Federal, que a pessoa acessa junto os documentos online e num prazo de aproximadamente 72 horas já tem uma resposta da própria Receita. Com a isenção aprovada, é só procurar uma concessionária para a compra do veículo. A pessoa de posse na documentação, a gente vai fazer o quê? Vai identificar qual o produto que ela precisa, de acordo com as necessidades que foram colocadas para ela e disponibilizar para ela com desconto. Para Regina, conseguir o benefício foi fundamental para ter condições de comprar o carro mais adequado, ter independência e segurança no trânsito, sem dificuldades para dirigir. Além desse conforto, o mais importante é a segurança. Para mim, para as pessoas, né, que estavam junto comigo, às vezes sendo conduzidas, e para as pessoas que estão no trânsito. Hoje é tão comum usar telefone celular, ouvir rádio, assistir televisão, que as pessoas nem param para pensar que todas essas formas de comunicação acontecem graças à radiofrequência. Mas existem regras para usar o serviço que é fiscalizado pela Anatel. Em Pernambuco, um empresário de uma rede de táxis foi denunciado por trabalhar de forma clandestina. Esse áudio mostra a interferência de rádio pirata no controle de tráfego aéreo. Isso acontece porque a comunicação sem fio é possível pelas radiofrequências. Elas formam um campo eletromagnético por onde a informação é transmitida, sem precisar de um meio físico. As radiofrequências são essenciais para o funcionamento de atividades do nosso dia a dia, que vão desde um celular a serviços de rádio, emergências e táxis. Elas também são utilizadas no controle do tráfego entre os aviões e as torres de comando dos aeroportos. Só que existe uma faixa de frequência exclusiva estabelecida por lei para cada uma dessas atividades. Esses limites de operação são importantes para evitar a chamada interferência, quando uma transmissão invade outra. O uso irregular da radiofrequência pode causar interferências prejudiciais em outros serviços de telecomunicações, por exemplo, em serviços aeronáuticos. Quando os aviões estão decolando ou aterrissando, pode entrar na faixa de comunicação entre piloto e torre. Além do risco de vida, existe o risco fiscal. O que é isso? Pessoas que usam serviço público, um bem finito da União e não pagam. A faixa de frequência é dividida por categorias. Para radiotáxis, fica abaixo de 39 MHz e acima de 152 MHz. Para a aviação, a utilizada está entre 118 e 136,9 MHz. Já para rádios comerciais, a faixa permitida está entre 88 MHz e 107,9 MHz. A frequência de operação aeronáutica fica no meio, então por isso que tem esse risco e é importante o papel da Anatel no monitoramento do uso da frequência, para evitar riscos de potenciais acidentes. O radiotransmissor que esse taxista usa para trabalhar já captou uma interferência da aeronáutica. Ele conta que isso é comum, mesmo em sistemas como o dele, autorizado pela Anatel. Dependendo da área que a gente passa, aí acontece de uma frequência entrar por cima da outra. Aí já passou principalmente até de avião aqui do aeroporto, dependendo da área, a gente escuta aqui a frequência cortando. É negócio de segundo, mas a gente aqui copia, com certeza. Em Pernambuco, um empresário de uma rede de táxis foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público Federal. Ele utilizou um aparelho de radiocomunicação com potência acima da permitida, sem a licença prévia da Anatel, e desrespeitou o artigo 183 da Lei de Telecomunicações, que define o que é atividade clandestina de telecomunicação. A pena para este caso varia de 2 a 4 anos de detenção e aplicação de multa de R$10 mil. O pirata, quando ele geralmente usa transmissores não homologados,
O que é isso? São equipamentos que não seguem as normas técnicas brasileiras. Então, sendo assim, eles podem causar interferência e invadir frequência de outros serviços, entre eles serviços públicos de polícia, ambulância, bombeiro e metrô. O caso foi julgado em primeira instância e o empresário foi condenado a uma pena de 2 anos e 15 dias de detenção. O Ministério Público Federal e a Defesa recorreram da decisão ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Acreditamos que esta lei só deveria ser aplicada efetivamente naqueles casos em que houvesse uma lesão grave ou uma potencialidade de lesão grave a bens jurídicos relevantes e que se houvesse efetivamente uma lesão ao bem jurídico que está sendo protegido pela Lei de Telecomunicações. No recurso, o Ministério Público Federal pediu a aplicação da multa prevista na Lei de Telecomunicação. O TRF-5 manteve a decisão da primeira instância e aplicou a multa. Pode-se até argumentar que não mais seria adequado ao Brasil a se prever fatos como esse como crimes, né? E talvez esses fatos fossem melhor punidos, fossem adequadamente punidos como infrações administrativas. Mas essa decisão não cabe ao judiciário, né, tomá-la, que essa decisão foi tomada. A lei foi aprovada pelas 2 casas do Congresso Nacional, né, foi sancionada pelo presidente da República. Então, cabem assim aos atores políticos essa definição. Mesmo com a chegada dos aplicativos de smartphones para táxis e outros serviços, a comunicação pelos radiotransmissores ainda é muito usada pelos serviços de segurança e a preservação dela salva vidas todos os dias. É isso. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!